Hoje a aula vai ser bem rapidinho, certo? Nós vamos, vou passar a diretriz da atividade da semana e, mais uma vez, né, conversar com vocês um pouquinho sobre o parágrafo de conclusão, certo? Uma atividade que nós iremos desenvolver, tá bom? É apenas uma atividade rápida para vocês depois postarem no Google Sala de Aula, ok? Compartilhar aqui o material. Este material já está disponível lá no ambiente para que vocês possam extrair, certo? Produzir, desenvolver ali a questão e, em seguida, colocarem, né, a fotografia, disponibilizada lá para que eu possa corrigir, certo? Em relação às redações, as duas redações que eu passei na semana passada, né, nas duas últimas semanas, eu já comecei a corrigir, certo? Identifiquei que poucos alunos entregaram no prazo, certo? Então, assim, eu entendo que já estamos chegando ao final e que vocês possam estar cansados já do estudo, né? Do próprio, e é natural, do próprio andamento, né? No final do ano, estarmos mais cansados. Mas estamos também chegando ao final do nosso curso de redação, com a preparação voltada para o Enem. Então, eu peço aos senhores um pouquinho mais de empenho, certo? Nas últimas aulas, nas nossas próximas aulas, que serão as últimas, para que a gente vá para o Enem com a ciência, né, de como fazer bem o texto de redação e como também aproveitar, né, da matéria de redação, da interpretação e produção de textos, para poder auxiliar na interpretação das questões lá da prova de linguagem, tá bom? Então, mais uma vez, peço apenas um empenho nessas últimas aulas para a gente poder fechar o nosso ano com muito louvor, beleza? Este material aqui é o que vocês têm lá no Google Sala de Aula, ok? Para retirarem e em seguida nós vocês produzirem. Um minutinho, vamos dar aqui estes. Ó, vamos lá, atividade. Como eu falei, a aula hoje vai ser bem rapidinho, tá bom? 20 minutos no máximo, que a gente entregue a turma. Ó, atividade. Elaborar parágrafos de conclusão para os parágrafos de baixo. A conclusão deverá apresentar coerência com o exposto. Eu fiz aqui 3 introduções, certo? E deixei o espaço para a conclusão. O que vocês deverão fazer? Vão ler a introdução, não é para montar a redação, ok? Vão montar apenas o parágrafo de conclusão para esses 3 temas que nós temos aqui. Em seguida, vocês irão fotografar e colocar no Google Sala de Aula, para que a gente possa corrigir e entregar na próxima semana, tá certo? Aí, eu coloquei algumas dicas, certo? E se vocês agora quiserem, podem abrir o microfone para conversarem comigo, certo? Algumas dicas sobre a proposta de intervenção e a solução. Mais uma vez, é interessante que a gente separe o que é o parágrafo de solução, né, de conclusão, que é a produções, o parágrafo de conclusão, que tem a proposta de intervenção, ok? Porque os senhores serão avaliados em 200 pontos para este parágrafo, certo? Nós temos aqui um dilema. Nós precisamos, em poucas linhas, construir um parágrafo completíssimo, ok? Um parágrafo de conclusão
que atenda a estas perguntas que estão aqui em negrito, neste primeiro quadrinho, no quadrinho da esquerda. Né? Ó, as perguntas argumentativas que você conhece. O que fazer, como fazer, quem fará, né? Em que tempo será feito, né? Com qual finalidade. Observe que eu coloquei aqui um etc. Certo? Dando a entender, essas perguntas elas são meramente exemplificativas. Vocês podem fazer outras, tá certo? Mas é básico que nós entreguemos um texto de redação dissertativo argumentativo em que a problemática que foi analisada seja solucionada por nós. Não cabe entregar parágrafos de conclusão sem apresentação de uma proposta de intervenção. Galera, estou falando isso porque eu estou corrigindo, na verdade, as redações para os dois últimos temas e ainda alguns alunos, são poucos, mas alguns alunos estão com dificuldade com relação a este parágrafo de conclusão. Tá certo? O que tem que ter nesse parágrafo de conclusão? O que fazer? Né? Como será feito? Ó, o que fazer é o básico, né? É aquela solução coerente, proporcional, razoável, okay? Fácil de ser aplicada. Por favor, microfone, Rodrigo. Rodrigo, microfone aí, a zoada. Valeu. Ó, o que fazer, certo? Soluções razoáveis, objetivas, fáceis de serem aplicadas, ok? Baratas, né? Também tem esse detalhe, né? Eu não posso apresentar nada que seja impossível, né, de ser executado, porque é caro, porque é desproporcional, ok? Como fazer, né? Economia, né? Economia aqui, propor algo que seja possível de ser executado. Como fazer? Quem serão os agentes envolvidos aqui? Como será feito isso? Será com a participação de entidades, de governos, ok? A participação da escola. Aí cada tema, né, vai ser particular para cada tema. Né? Em que tempo? Né? Os garotos estão com dificuldade ainda. Né? O tempo é atual. Eu vou projetar a minha solução para o tempo atual, tá certo? E a finalidade? A finalidade é a finalidade intrínseca, né, de resolver aquele problema que foi apresentado para que nós discutíssemos na redação, tá certo? E vejo que essa proposta de intervenção ela é a apresentação de soluções, certo? Com seus mecanismos indispensáveis para resolver o problemático, ok? E é diferente, por exemplo, de uma mera solução, ok? A solução por si só é a apresentação de saídas, ok? Ou uma simples solução para o problema, ou seja, um apontamento. Galera, no ano passado vocês, na verdade, no primeiro ano vocês estudaram o texto dissertativo. No segundo ano nós já começamos a estudar o texto dissertativo, desculpe, o texto argumentativo, e em seguida, né, completamos informações sobre o texto dissertativo. Mas lá no passado, quando vocês estudaram no primeiro ano o texto dissertativo, o que vocês faziam basicamente era isso aqui, ó, a apresentação, né, de simples soluções. Mas o Enem ele pede mais, ele quer justamente essa parte que está em negrito. Aqui é o destaque, é o diferencial, tá bom? Então, guarda. Nós temos vídeos lá na plataforma sobre o parágrafo de conclusão. Se você tem dificuldades ainda, dá uma olhadinha naqueles vídeos que eu coloquei lá sobre o parágrafo de conclusão. Pronto. Beleza, Júlia. Parabéns. Vamos à pergunta de Júlia. Ó, na atividade, você quer apenas a conclusão ou a proposta de intervenção? Completo. Conclusão, né, o parágrafo de conclusão tem a proposta de intervenção. Tá certo? Como você vai fazer lá no Enem, a proposta de intervenção. Conclusão com parágrafo conclusivo, parágrafo de fechamento do texto, mas que no seu interior tenha a proposta de intervenção. Ok? Eu peguei temas fáceis, porque é um exercício. É para a gente treinar, para vocês ficarem craques na
execução, né, na apresentação da proposta de intervenção. Tá certo? Vamos, aqui, o tema 1, violência contra a mulher. Ó, uma introdução que vocês já conhecem, vocês já viram essa introdução em outro momento. As páginas policiais são repletas de manchetes que abordam a violência contra a mulher. Diversos são os motivos que contribuem para essas agressões. Entre eles, a vergonha de se expor em uma questão policial e o paternalismo que ainda é comum na sociedade brasileira. Beleza? Pronto. Então, vamos lá. Vamos pegar esse tema aqui, ó, violência contra a mulher. O que fazer? Pronto. O que fazer? Desde ter um mecanismo de denúncia, ok? Um mecanismo, um telefone de denúncia para, para os conhecedores sobre os casos de violência contra a mulher possam fazer as denúncias, beleza. Uma atuação do Ministério Público na denúncia de agressores, ok? Desenvolvimento de, vamos dizer assim, uma atuação melhor, né? Uma atuação do poder público, por exemplo, poder judiciário, ok? Pode ser feito também, o que fazer, né? Um trabalho nas escolas, nos bairros mais carentes, ok? Como deve ser feito através de campanhas publicitárias, através de, vamos dizer assim, palestras nas escolas públicas, nas escolas particulares, ok? Quem fará isso aí poderá ser, mais uma vez, o poder público, agentes do poder público, né? Servidores públicos voltados a esse grupo, né? Em constante ameaça. Pode ser também a escola, através dos professores, ok? Então, quem fará? Em que tempo atual, para combater o que? A violência, ok? Com qual finalidade? Para diminuir os casos de violência que existem na sociedade brasileira. Ou então aqui, ó, pronto, ó, é uma questão policial, ó, eu quero que também vocês vejam isso. A introdução aqui foi colocada de forma proposital. Tem uma questão policial, ó, a vergonha de se expor em uma questão policial. Então, pronto. Pensa aí, antes você tinha as mulheres que não denunciavam porque você não tinha um local próprio para denunciar a violência contra a mulher. Okay? Nós não tínhamos nem as delegacias especializadas de combate, né? Como a delegacia de proteção à mulher. Posteriormente, na década de 90, nós tivemos a introdução dessas delegacias no cenário brasileiro, né? Com delegadas, com agentes, né? Mulheres fazendo parte do grupo ali, né? Servidores, justamente para dar maior conforto à mulher que iria ali denunciar. Porque muitas vezes ela ia denunciar, ia na delegacia masculina, né? Desculpa, delegacia masculina, na delegacia, né? Normal, abre aspas, vamos dizer assim, né? De tratamento comum a diversos crimes, e ela saía de lá muito mais humilhada, né? E também, em alguns casos, ela tinha vergonha de levar esse assunto, né, para o cenário público. Certo? Olha o ditado, como a nossa sociedade ela constrói ditados que colaboram para a violência contra a mulher. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Olha como esse discurso ele é digamos assim, nocivo à nossa sociedade. Né? Então você tem, ó, você pode até falar aqui, ó, pronto, olha que legal, eu falei que nós também temos uma sociedade patriarcal, machista. Né? Então eu tenho que mudar o comportamento dessa sociedade. Em briga de marido e mulher, sim, eu devo meter a colher. Né? Em briga de marido e mulher, a sociedade tem que intervir para poder frear a agressão, para poder diminuir os casos de violência contra a mulher. Então, o que será feito, né? Campanhas publicitárias, né?
ampliação das formas de denúncia, ok? E uma vez denunciado, que o poder público investigue e condene aquele indivíduo. Okay? Eu vou dar uma dica para vocês, que eu acho que eu já falei isso no passado, mas eu vou aproveitar a oportunidade para reforçar. Não vamos chegar para os temas do Enem e propor criação de lei, né? Simplesmente lei, criação de lei, né? O Enem não gosta desta saída imediatista. Por que eu estou falando isso? Às vezes, né, nessa trajetória, eu já peguei muitas redações, esses garotos estavam ali propondo que determinado assunto deveria ser tratado mediante a aprovação de uma lei, né, discutido a partir de leis. Né? Pense assim, nós já temos muitas leis, e se só uma, e muitas vezes o simples fato de criar uma lei não vai resolver o problema, ok? Porque é melhor criar um programa, pronto, como o Antônio colocou aí, ó, é melhor criar um programa, exatamente, executar o que nós já temos, né, Antônio? Nós já temos lei Maria da Penha, nós já temos uma delegacia de proteção à mulher, né? Então, eu já tenho mecanismos, eu só preciso aperfeiçoá-los. Perfeito, Antônio, isso mesmo. Né? Isso mesmo. Então, então, ótimo. Então, acho que vocês entenderam. Aqui, ó, com essa introdução, galera, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: o Enem gosta de soluções pontuais, proposta de intervenção que seja como se fosse um remédio para uma doença. Se eu estou dizendo que a problemática se sustenta porque existe uma vergonha em expor um assunto que é de âmbito doméstico na seara policial, então eu preciso resolver esta questão da vergonha. Se eu digo que a nossa sociedade ainda é patriarcal, ela é machista, eu preciso resolver este problema da sociedade ser machista. Entenderam? Então, vamos pensar também nessa possibilidade. Ok? Ô, Diego. Saídas, só um instantinho, saídas pontuais. Pode falar. Estou te ouvindo. Por exemplo, num caso assim, assim, eu poderia sugerir uma revisão da lei para ela se adequar à atualidade, sabe? Porque tem, por exemplo, a violência agora nesse período de pandemia e tudo mais, tem a própria violência pela internet. Eu poderia sugerir assim uma reavaliação da lei. Pode. Perfeito, Rafael. Isso aí você deve. Perfeito o que você colocou. Porque a sociedade, vamos dizer assim, a sociedade naturalmente ela passa por transformações, né? E a própria lei Maria da Penha, ela já foi revista uma vez, salvo engano. Ela foi editada em 2006, se eu não estou enganado, né? Ela foi apresentada à sociedade brasileira em 2006 e, se eu não estou enganado, em 2011 ou foi 2012, ela precisou ser reanalisada, revisada, ok? Porque pontos que o legislador, lá em 2006, achou que já seriam suficientes, né? Depois de 5 anos, aqueles pontos já estavam ultrapassados e ela precisou ser, sim, reavaliada. Então, perfeito. Mas olhe como você está abrindo o jogo para o corretor. Ó, corretor, já existe uma lei. Eu não estou propondo que a sociedade faça mais uma lei, né? Eu estou propondo que revise, readapte, né? Melhore o que já tem. Beleza, isso aí pode. Rafael, aproveitando, galera, claro que há episódios em que você vai ter que pedir ao Congresso uma lei. Por exemplo, aquele tema que eu falei com vocês sobre o, a precarização das relações de trabalho. Ali, netamente, precisa
olhar do Congresso Nacional, né? Porque o assunto respira, né, essa necessidade de lei, tá bom? Mas aí é diferente. Peraí, só um instante, alguém pediu a palavra aqui, um minuto. Pronto, isso mesmo, Júlia. Atitudes de fiscalização e coisas do tipo, exatamente, ONGs, Ministério Público, ok? Vamos começar a dar nome aos bois, né? Dar nome aos agentes na nossa redação. Pronto, quem vai fiscalizar? Quem é o órgão de fiscalização da nossa sociedade, de cumprimento da lei? Ministério Público, ok? Só chama a atenção de vocês, né? Cuidado quando vocês escreverem Ministério Público, substantivo próprio, começa com letra maiúscula, tá bom? Aquele detalhe que eu falei para vocês, para a gente não perder aqueles 200 pontos de ortografia, de gramática, né? De critérios gramaticais. Então, é isso aí, Júlia, parabéns. Né? Então, ONGs, exatamente, beleza? Ó, vamos supor que o tema seja sobre as queimadas na Amazônia, a degradação ambiental, ok? Então, a gente vai... Quem pode fiscalizar aí? Quem é atuante? Quem está... Ok? Nos estados, Ministério Público Estadual, tá certo? Senhores, vejam o segundo tema aqui. Olha só, prostituição infantil. Não, este é o terceiro aqui. Segundo, violência urbana. Constantemente as páginas dos jornais divulgam casos de violência e por mais rotineiros que sejam, ainda assim despertam na sociedade um grau de segurança. A educação precária, a atuação do narcotráfico no aliciamento de jovens e a atuação do narcotráfico no aliciamento de jovens são pontos significativos no estudo do aumento da violência urbana. Pronto, mais uma vez. Estou dando aqui estou dando uma problemática, estou dando dois fatores que geram essa problemática. Então, como é que a gente vai atribuir aqui uma proposta de intervenção, né? Bem, falou em educação, bem, o que fazer, né? Atuação da escola, atuação dos pais, da família, tá certo? E falou aqui de narcotráfico e aliciamento de jovens. Então, o combate, né, ao narcotráfico, o combate à violência urbana, tá certo? Por parte de quem? E aí, por parte da polícia, por parte dos poderes públicos, ok? Então, e aqui nós temos o terceiro tema, né? Prostituição infantil. E a introdução à prostituição infantil é um problema que afeta a sociedade brasileira, principalmente quando observado que a classe baixa é a maior vítima. Fatores culturais e sociais são primordiais na análise dessa mazela social. Galera, observe, essas introduções, elas não estão não estão de acordo com o que vocês vão fazer lá no Enem, certo? Aqui é somente um resumo, para que vocês possam montar o parágrafo de conclusão, tá certo? Então, essa introdução que está aqui, tudo bem, ela não tem o elemento cultural que é exigido pelo Enem, né? O repertório cultural, não tem aqui o teor crítico, não tem aqui a argumentação, ok? Ela está servindo apenas para dar subsídio para que nós possamos montar o parágrafo de conclusão. Esta aula é sobre o parágrafo de conclusão, a proposta de intervenção, tá certo? Então, ignorem o tamanho desta introdução e concentrem todos os esforços para montar o parágrafo de conclusão, a proposta de intervenção, ok? E aí, tragam-me as dúvidas.
Senhor, é que, assim, acho que foi o Antônio que comentou, Hum, acho que foi sobre ONGs que ele citou, e assim, você sugere, assim, o envolvimento, principalmente, assim, num assunto tão específico, alguma coisa assim, tem alguma recomendação? sim, sugiro, sugiro. Aí, eu passei uma atividade para vocês darem uma olhada naqueles assuntos que são de interesse do Enem, né? E é, e é fácil vocês encontrarem, basta que vocês coloquem, por exemplo, na internet, assim, no Google, possíveis temas para Enem 2020. E vai abrir uma cacetada de temas, pelo menos uns 20 temas. Em cima desses temas, vocês já podem ir preparados para uma prova da seguinte forma. São assuntos de interesse do Enem. Então, você vai buscar um repertório cultural, um ou dois repertórios, certo? Culturais, para colocar na prova. Também você vai já imaginar, bem, ele vai ter problema social com este assunto, né? A partir deste assunto. Então, eu vou montar, ver os agentes que podem ser utilizados na redação, no parágrafo de conclusão, para tentar solucionar qualquer problema que aqui apareça. Okay? Então, sim, pode ser ONGs, nós podemos falar aqui de grupos sociais, tá bom? Então, é pontual que você faça isso, Rafael. Então, é porque assim, no primeiro tema, que abordava a violência contra a mulher, eu, su, eu iria sugerir, fora aquela revisão da lei, Hum, eu sei que também eu poderia, assim, eu sei que existe uma espécie de, um disque denúncia, tem as próprias delegacias, uhum, é, das mulheres. Então, tipo, eu acho que eu focaria numa proposta de intervenção mais para esse não tem lado, sabe? problema. Você pode, por exemplo, já tem o disco de denúncia, já tem as delegacias. O que você pode fazer é o seguinte, vir propondo que estes meios, esses canais de denúncia sejam divulgados através de propagandas, através do YouTube, através do Instagram, de outros meios, né, de outros canais de comunicação, ok? Aplicativos de celular, desenvolvimento de aplicativos de celular que possam ali, de forma secundária, ter um botão de, um termo, né, informal, mas um botão de denúncia, né, um botão de alerta, ok? Isso aí você pode sugerir na proposta de intervenção. E isso vai ser inovador. Às vezes a gente fica com essa dúvida. Como é que minha redação, como é que a proposta é inovadora? Ela precisa ser inovadora, certo? Como é que eu posso inovar na proposta de intervenção? Às vezes, a partir de coisas simples. Inovar aqui não é trazer nada alienígena, muito estranho, extraordinário, mas algo que seja, guardem isso, fácil de ser aplicado, razoável, proporcional, coerente. Olha como eu dei uma dica, olha como o que eu sugeri, um aplicativo de celular, que isso já existe na verdade, mas aplicativos de celular que possam, que tenham ali como recurso secundário um botão, um meio, um canal de alerta, um canal de denúncia dos crimes, né, da violência, aplicativos de celular, aplicativos do Açaí. A Açaí, a rede de supermercados, Açaí tem esse botão de denúncia, certo? Então, você pode sugerir, Rafael, que isso seja mais divulgado. Quantas pessoas sabem que elas podem baixar no celular o aplicativo do Açaí, certo?
e ter ali uma possibilidade de denunciar o vizinho que agride a esposa, certo? E aquela pessoa, vamos lá, eu baixei o aplicativo no celular, possa ser que eu passe a vida toda e nunca use aquele botão, mas eu já tomei uma atitude, eu já saí da inércia de não, né? De achar que aquele problema não é meu. Olha como eu comecei essa interpretação desse tema. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Olha o discurso que é vicioso, né? Que prejudica. Muitas gerações foram criadas a partir desse discurso. Esse é um discurso que inibe a denúncia. Porque o cara foi criado, foi educado, com os pais dizendo isso. Oh, não se meta, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que ser justamente o oposto. Briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher. Certo? Aí eu tenho lá um aplicativo no celular que eu nunca vou usar. Quer dizer, posso passar a vida toda sem usar o botão lá de denúncia, ok? Mas eu já saí da inércia, tá bom? E você está propondo isso para o corretor e veja, sua redação, sua proposta de intervenção, nesse aspecto, pode ganhar condições de ser inovadora, ok? E você não propôs ir à Lua, você não disse que para resolver o problema é preciso ir à Lua, certo? Gastar horrores, fortunas, campanhas publicitárias, pronto, atuação de ONGs, tá certo? Agora, é claro que assim, não é só dizer atuação de ONGs, né? Eu já tô dando a dica, pesquisem, olhem alguns os assuntos que são de interesse do Enem. Através da internet, olha uma ONG que faça parte, porque se isso cair, se vier a cair no Enem, vocês vão lembrar. Certo? Há grande chance de vocês lembrarem e usarem na redação. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Bem, como eu falei, a nossa aula hoje ia ser rápida mesmo. Certo? Então, deixo para vocês aí a atividade. Certo? Faça, fotografe. Atividade que não é para, mais uma vez, para montar a redação, é apenas para montar os parágrafos. Ok? Então, tenha um bom final de semana. Ô, Diego, Oi. a redação da semana passada, você vai corrigir ou simplesmente a gente, tipo, você não... Estou corrigindo, eu tô corrigindo. Quem perguntou? Samuel. Tô corrigindo, De Samuel. boa, obrigado. Né? Só era Nada. uma dúvida só. Um abraço, até mais. Valeu, Diego.